Olá, amigos da TV Mais, canal 22, canal 41, HD Digital. Imenso prazer estar com vocês novamente para uma entrevista muito especial aqui na Clínica Dias com o Dr. Luiz Fernando Dias, médico e cirurgião plástico de grande renome, está aqui nos recebendo. A gente fica muito feliz para mais um tema, né? Que é cuidados com a saúde no verão. Essa época agora, a época gostosa de curtir a vida, né? O lazer principalmente, férias chegando, enfim. Doutor Luiz Fernando, bem-vindo a mais uma entrevista aqui na TV Mais. Muito obrigado por nos receber aqui tão gentilmente. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Então, falando desse tema especificamente, quais os cuidados que a pessoa, nosso amigo de casa, nossa amiga lá que nos assiste nesse momento, deve ter nesse verão, em se tratando de saúde? Quais os procedimentos que a Clínica Dias oferece nesse sentido? Perfeito. Obrigado pela presença de vocês aqui. Então, Marcos, a gente vai passar algumas orientações básicas, na verdade, para que o paciente pode fazer na época de verão, né? E eu quero explicar algumas coisas que os pacientes podem fazer nessa época do ano para se sentir melhor, tá? Tanto do ponto de vista médico, cirúrgico e ambulatorial, e do ponto de vista não médico também. Mas eu acho que a orientação básica nessa época do ano, Marcos, que é uma época muito quente, ainda mais no Brasil, que é um país tropical, aqui Assis é uma cidade muito quente, ele deve se hidratar muito. E se for se expor ao sol, obviamente, evitar o sol, aquele sol muito forte, e sempre usar protetor solar. Então, interessante, líquido, protetor solar. E uma outra coisa interessante para quem vai, por exemplo, para a praia e já sabe que vai se expor, eu gosto muito de antioxidante via oral, que algumas pessoas chamam de protetor solar via oral, mas não é bem um protetor solar, mas é antioxidante, que também protege não só a pele, como a ação dos radicais livres, então é muito importante sim. Tá? Os nossos amigos, as nossas amigas telespectadoras, podem estar querendo melhorar o visual, para ir para a praia, piscina, clube, né? Enfim, muitas vezes nós chegamos na praia e não estamos bronzeados, né? Sim. Então, se você chega lá, você vê alguém que já está há algum tempo lá, fica diferente. Tem como amenizar e chegar lá um pouco bronzeado já nesse verão? Tem sim, Marcos. Nós recebemos pacientes aqui que de fato vêm aqui antes de ir para a praia, para não chegar na praia muito sem bronze nenhum. Então, vem aqui para fazer o bronzeamento. Nós temos aqui o bronzeamento a jato, que é um jato de tinta. Então, o paciente às vezes chega aqui assim muito pouco bronzeado ou nada bronzeado e quer chegar na praia com uma coloração um pouco mais bronzeada mesmo. Então, faz o jato de tinta, que é um tratamento que não tem contraindicações, um pouquinho diferente da câmara de bronzeamento, né? Então, esse é um tratamento que a gente faz aqui, que é o bronzeamento artificial. O paciente vem uns dias antes, é lógico que isso não dura muito, porque é uma tinta, é que nem uma tatuagem de rena, então você não pode fazer um bronzeamento a jato de tinta e achar que vai durar 1 mês, 2 meses, não. Se você tiver muita imersão, por exemplo, se você tomar muito banho, se você usar banho com bucha vegetal, essa tinta vai sair. Então é uma tinta para disfarçar, na verdade, para um evento que você quer ir mais bronzeado, ou antes de ir para a praia. Então isso é interessante sim. E do ponto de vista não médico, nós temos vários tratamentos e a maioria deles você pode fazer no verão. Porque a maioria desses tratamentos não vai gerar, por exemplo, equimose, que é mancha roxa, não vai gerar aquela convalescência, por exemplo, de um tratamento cirúrgico. Então o paciente vai fazer o quê? Drenagem linfática manual, vai fazer hidratação, vai fazer, por exemplo, o Power Shape. Eu acho uma plataforma de radiofrequência fantástica, que melhora a parte de tecido adiposo, mas principalmente a parte de flacidez. Então, se ele vier aqui, passa com a nossa fisioterapeuta, ela vai avaliar e pode indicar algum tratamento que vai melhorar. O aparelho de endermologia é muito interessante também, o próprio Mantos com o Ecos. Então, nós temos uma série de tratamentos não cirúrgicos e não médicos que a fisioterapeuta faz. Além, claro, de carboxiterapia, microcorrente, tudo isso para melhorar a qualidade de pele e a questão de gordura. E, além disso, na parte de melhoria estética, tem as massagens relaxantes. Ou seja, o paciente está estressado, é final de ano, tá? Então tem uma série de coisas que está incomodando, é conta para pagar, é final de ano, final de fechamento de balanço, anual, aí vem para cá e vai fazer uma drenagem relaxante revigorante. Isso é muito interessante.
Nós temos a massagem relaxante, nós temos a massagem com pedras, temos a massagem com velas. Que legal, isso tudo doutor. é relaxante. Quantos procedimentos aqui na Clínica Dias? Sim. Então, desmistificando um pouco que é só cirurgia plástica, né? Não tem o procedimento a parte, não é só cirurgia plástica, tem a parte estética, médica e a parte estética não médica. Tá? Que legal. E outra coisa, na parte estética médica, que a gente estava conversando agora há pouco, você comentou os procedimentos médicos, cirúrgicos e não cirúrgicos. Então, eu queria deixar bem claro que não tem como o paciente fazer uma lipoescultura no dia 15 de dezembro, por exemplo, e no dia 20 ir para a praia. Tem como, mas não é prudente. Porque a lipoaspiração e a lipoescultura vai ter um período de recuperação. Que é uma cirurgia, né? É uma cirurgia. Pode deixar o paciente um pouquinho roxo, que a gente chama de equimose. Então, nós temos que avaliar qual que é o objetivo do paciente e o que a gente pode dar para aquele paciente naquele período que ele dispõe de, vamos dizer assim, de convalescença. Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu, em 22 anos atrás, 21 anos atrás, em 96, eu tive no Rio de Janeiro, com um colega que eu revi ele agora, semana passada, em São Paulo, no curso que a gente teve de cosmetria. E eu tenho uma foto que eu estava na clínica dele em Ipanema. Ele é um dos médicos brasileiros que mais faz laser e peeling. O nome dele é Rômulo Meni, é um cirurgião plástico do Rio de Janeiro. E na clínica dele, ele fazia muito laser, muito peeling. E eu falava, como é que essas pessoas fazem isso? Conversando com ele, falei assim, depende do perfil do paciente. Se o perfil do paciente é um perfil de paciente que toma sol, ele não vai estar aqui na minha clínica. Aqui está o perfil dessas senhoras que jogam baralho à noite, que se reúnem são mulheres mais noturnas do que diurnas. Então, muitas vezes você seleciona o perfil. Então, se o paciente vai... Estilo de vida, né? Se o paciente tem, por exemplo, esse final de ano, tá? Ele coincidiu com ter férias, ele é um paciente que não toma sol, que não vai se expor, não tem problema nenhum fazer procedimento que tem incompatibilidade com o sol, porque não vai tomar o sol. Se ele for fazer um peeling, for fazer um laser, for fazer uma cirurgia plástica, qual é o problema de fazer a cirurgia plástica em dezembro, se não vai tomar sol? Então, você tem que avaliar o perfil do paciente. Então, muitos pacientes operam em dezembro e janeiro, cirurgia plástica mesmo, porque estão usando essa fase como uma fase de férias, uma fase de descanso, e não vão uma semana depois para a praia. Agora, aquele paciente que quer ir para a praia e quer aproveitar a praia, talvez não seja esse o procedimento adequado. Então, vai fazer os tratamentos ambulatoriais médicos, não cirúrgicos, ou os não médicos, que nós citamos alguns aqui. Mas o paciente, por exemplo, quer uma melhora facial e vai para a praia em janeiro, vai para a praia Natal. Qual é o problema de você fazer uma toxina botulínica? O resultado é muito rápido, começa a fazer efeito em 2, 3 dias, atinge um pico de ação com 2 a 3 semanas. O resultado muito bom. Esse é o tratamento médico não cirúrgico. Não cirúrgico, tá? Então você faz uma toxina botulínica. Você faz, por exemplo, o tratamento de preenchimento. Hoje você faz preenchimento, Marcos, em uma série de áreas faciais. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu faço, faz mais de 20 anos, eu faço rinoplastia. É uma cirurgia maravilhosa e continuo fazendo. Você faz muita coisa na rinoplastia, inclusive redução do volume da ponta, projeção, tudo. E você pode fazer também uma rinomodelação, ou como foi conhecido há uns anos atrás, quando surgiu por um colega de Porto Alegre, com um PMMA, ele chamava isso de bioplastia. PMMA a gente não utiliza, tá? É um preenchedor definitivo. A gente só utiliza na clínica preenchedor temporário. Então, se você fizer uma modelação nasal no paciente, por exemplo, às vezes em 10 minutos, 15, você modifica muito o nariz dele. E ele não tem aquele, vamos dizer assim, aquele pré e aquele pós de uma rinoplastia. Obviamente que não dá para você fazer o que você faz na cirurgia, tudo o que você faz com ácido hialurônico. Você não consegue só com ácido hialurônico, muitas vezes, ter um resultado que você tem numa cirurgia. Então, eu que sou cirurgião, eu acho sempre que o ideal é a rinoplastia, para o paciente que tem indicação. Mas tem paciente, Marcos, que não vai fazer a rinoplastia nunca. Não vai fazer ou por medo, ou por vários motivos, mas ele não vai fazer. E, de repente, se tiver uma proposição de um procedimento de 10 minutos, em que existe uma modificação, uma melhoria estética nasal importante, ele sabendo que existe essa possibilidade,
Você fazendo uma avaliação, você consegue um resultado. E aí sim, ele pode fazer esse procedimento e 10 dias depois ir para a praia, não vejo problema. O que talvez não poderia se fizesse uma rinoplastia. Então nós temos tratamentos médicos, não cirúrgicos, que o paciente pode fazer no verão. Então as aplicações, essas que eu falei, de ácido hialurônico e toxina botulínica facial, são tratamentos que o paciente tem uma recuperação muito rápida, tá? Ele não precisa se privar da sua atividade do dia a dia na maioria das vezes, e aí pode fazer em qualquer época do ano, inclusive nessa do verão. Ok. Dicas importantes aqui do Dr. Luiz Fernando Dias, na Clínica Dias, com os cuidados com a saúde e a estética também nesse verão, nas férias, para você curtir esse período que é fantástico e maravilhoso. Dr. Luiz Fernando Dias, acho que é isso. E as considerações finais aos nossos amigos telespectadores, que a audiência é fantástica. Muito obrigado aí, pessoal. Ok. Eu gostaria então de agradecer a TV Mais por terem vindo aqui dar a oportunidade de discutir um assunto interessante nessa época do ano, que é uma época de verão, uma época muito quente. Muito do que a gente faz aqui, a gente não tem condição de discutir aqui, porque é muita coisa, mas você pode acessar nosso site, esteticadias.com.br. Lá tem uma série de coisas que nós fazemos aqui. Pode acessar o site também de cabelo, centrodecabelo.com.br, ou da própria cirurgia plástica, clinicadias.com.br, e lá vai ter informações adicionais. Queria agradecer então a audiência de vocês, dos telespectadores da TV Mais, aproveitar a deixa para desejar um Feliz Natal, um ano novo repleto de realizações, alegrias, e o que mais a gente vai precisar sempre, que é muita e muita saúde. Um grande abraço para vocês todos. Isso aí, obrigado, Dr. Luiz Fernando. Obrigado a você de casa pela audiência, pela companhia. Continue em nossa programação. Um forte abraço e até a próxima.